Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualizando, comigo, Rafael Soares. Hoje estamos aqui para dar continuidade nos estudos da Revista Espírita de 1858, especificamente no capítulo introdutório, onde paramos no último episódio. Você que está chegando agora, já aproveita, dá uma parada, dá uma curtidinha aí para nós no vídeo. Já aproveita também, aciona lá as notificações no sininho, se inscrevendo antes. Então você se inscreve e depois aciona as notificações para poder receber o nosso conteúdo, que vai ao ar terça, quarta e quinta. Terça, Livro dos Espíritos. Quarta, o Evangelho segundo o Espiritismo. E quinta-feira, a Revista Espírita de 1858 que você está vendo agora, ok? Então, nós vamos dar continuidade nesse trabalho sem muito mais delongas, agradecendo você que está aqui conosco no nosso canal e agradecendo a Deus a oportunidade de falar contigo. Então, vamos lá. Na última vez que estivemos aqui, falamos sobre esse capítulo introdutório, onde vinha aí nos colocando uma posição sobre o que vem pela frente com relação a essa obra. E nós paramos, né, aqui nesse pedaço onde você está podendo visualizar agora. Né? Agora, baixando aqui a minha imagem, né, onde você está visualizando aqui, nós paramos no capítulo Diferentes Naturezas de Manifestações. Então vinha falando mais ou menos aqui como que ia ser o que ia, né, falar nessa obra. Tanto é que vocês podem ver aqui que o capítulo anterior fala, ó, fatos e visões, fenômenos psicológicos, e aqui continua as diferentes naturezas de manifestações. Então é muito bacana a gente já entrar nesse capítulo para ter uma ideia também aí do que vem pela frente e como também que o Kardec absorveu todas essas informações por meio dos espíritos, ok? Então, vamos lá. Vamos lá, diferentes naturezas de manifestações. Os espíritos atestam sua presença de diversas maneiras, conforme sua aptidão, vontade e maior ou menor grau de elevação. Todos os fenômenos dos quais teremos ocasião de nos ocupar ligam-se naturalmente a um ou outro desses modos de comunicação. Então, ele vai passar aqui para nós exatamente como que foram feitas essas comunicações e os fenômenos que ligam a ela. Então, como a gente sabe, né, as comunicações começaram por meio de mesas girantes. Como que funcionava isso? Era colocado os médiuns em volta da mesa e a mesa começava a sair do chão, girava, e eles colocavam ali um jeito de fazer essa comunicação por meio de letras, etc. Como se fosse aquele tabuleiro Ouija, só que em um tamanho maior, né? E também por batidas. Então, essas batidas eram feitas. Pessoal, tabuleiro Ouija, não façam isso, hein? Em casa aí, pelo amor de Deus. Isso daí é problema. Você quer ver, tentar se aproximar de fenômenos espíritas? Vá a um centro espírita. Lá o ambiente é controlado para isso. Brincadeira, esses negócios com tabuleiro Ouija, brincadeira do copo, compasso e outras coisas mais, você não tem um controle magnético do lugar. E aí o que acontece? Quando você não tem o controle, problemas começam a acontecer, principalmente a aproximação de energias de espíritos infelizes que vão acabar prejudicando a tua vida. Então cuidado, não faça isso, né, e fuja de quem estiver fazendo, saia de perto, deixa isso para lá, não vale a pena, tá bom? E vamos lá então, continuando aqui. Para facilitar a compreensão dos fatos, acreditamos, pois, dever abrir a série de nossos artigos pelo quadro das formas de manifestações. Pode-se resumi-las assim. Então aqui vários artigos, vários tipos de comunicação, e ele elenca aqui
por ordem, tá? Ação oculta, quando nada tem de ostensível, ou seja, ele funciona por trás do véu, né? Então não tem nada de ostensivo, não é um fenômeno, né, que vai trazer algo visual, auditivo ou físico, né? Então, olha lá, tais, por exemplo, as inspirações ou sugestões de pensamento, os avisos íntimos, a influência sobre os acontecimentos. Então, a intuição, né, a inspiração, tudo isso é um fenômeno espiritual. Então, você que tem ideias aí do nada, está pensando em batatinha, de repente vem melancia, pode ter certeza. Isso daí é um pensamento que às vezes não lhe pertence, tá bom? É uma dica aí. Se você estiver prestando atenção, você vai perceber que é uma inspiração. Segundo, ação patente ou manifestação, quando é apreciável de alguma maneira. Olha, uma manifestação é muito interessante, né? Algum tipo de manifestação espiritual, pode ser por incorporação, alguma coisa que precisa do médium ainda. Acredito que ele não deu um exemplo aqui de como pode ser, mas acredito que seja isso, tá? Terceira, manifestações físicas ou materiais. Aí começa já os fenômenos visíveis, né? Ou audíveis, né? Que a gente pode falar. Então a gente começa a já perceber, começa a agradar Tomé, né? Era Tomé que tinha que ver para crer. E aí começa a agradar Tomé aqui. Então, manifestações físicas ou materiais são as que traduzem por fenômenos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamento de objetos. Essas manifestações frequentemente não trazem nenhum sentido direto, ou seja, é só para demonstração, né? Que existe ali um espírito. Tem por fim somente chamar a atenção para qualquer coisa e de convencer-nos da presença de um poder extra-humano. É esse momento que as pessoas começam a se arrepiar, né? Que a pessoa já pergunta por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, vou sair correndo. Começa a dar medo, começa a dar arrepio. Mas a ideia é demonstrar que existe aí um fenômeno, né? Espiritual latente, que existe vida após a morte, ok? Quarto, manifestações visuais ou aparições. Quando o espírito se mostra sob uma forma qualquer, sem nada possuir das propriedades conhecidas da matéria. Ou seja, ele aparece como se fosse um holograma para você, né? Ou aparece no estado vaporizado. É um fantasma, né? Simplesmente ele aparece. Parece uma projeção no ar, né? Como você pega um projetor, você coloca na parede, você tem imagens, né? Uma projeção no ar. Então isso daí é um dos fenômenos também que é muito bonito, muito legal de se ver quando o espírito feliz, né? O infeliz não é muito bacana de ver não, pessoal. O infeliz traz aí uma pena muito grande para nós, é complicado, né? A gente vê os nossos irmãos em estado deplorável, não é bacana não, para ninguém, né? Quinto, manifestações inteligentes, quando revelam um pensamento. Toda manifestação que comporta um sentido, mesmo quando não passa de simples movimento ou ruído, que acusa certa liberdade de ação, que responde a um pensamento ou obedece a uma vontade. É uma manifestação inteligente. Existem todos os graus. Aqui a gente pode falar a própria incorporação, a psicografia, clarividência, né? Ou até mesmo a vidência. É uma coisa mais inteligente, onde tem um espírito que se comunica, né? Passando a informação, como ele diz, de manifestação. É uma manifestação inteligente. Então não é uma coisa sem muito sentido. A aparição ela é simples, ela não precisa ser inteligente para aparecer, né? Quando eu falo aparecer, né, o ato de aparecimento não é um ato que demonstra muita inteligência. O que demonstra inteligência é você fazer uma articulação de ideias. É isso que ele está querendo dizer aqui, tá? Então revelam a um pensamento por meio de articulação de ideias, ou não exatamente por meio da fala ou
Pode ser por vários meios, como por exemplo as batidas. As batidas eram uns fenômenos de ruído, portanto ela tinha uma sequência inteligente. Então ela era uma manifestação inteligente também. Né? Então não necessariamente precisa falar, precisa fazer comunicação por libras, por exemplo. Não, nesse caso são inteligentes, mas como diz aí, as batidas elas também eram e não era um meio de comunicação mais usado, né? Não era o meio mais usado, mas era inteligente e era por meio do som, né? Sexto, as comunicações são manifestações inteligentes que têm por objetivo a troca de ideias entre o homem e os espíritos. A natureza das comunicações varia conforme o grau de elevação ou de inferioridade, isso é preponderante, de saber ou de ignorância do espírito que se manifesta, e segundo a natureza do assunto de que se trata. Podem ser frívolas, ou seja, bobas, como posso dizer? Coisa que não vai acrescentar nada, né? Grosseiras, sérias ou instrutivas. Então são umas brincadeiras, uns negócios que não tem nada a ver, grosseria. Assunto frívolo é aquele que é perda de tempo só, né? Não vai te ajudar em nada, não contribui em nada, só vai trazer coisas bobocas, fúteis. É o frívolo, né? Coisa boba. Aí aqui embaixo eu explico, ó. As comunicações frívolas, boboca, fútil, xoxo, emanam de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais maliciosos que maus, e que não ligam nenhuma importância ao que dizem. São aí os coringa, né? Embora o coringa seja mal, né, no personagem, mas é bem zombeteiro e travesso, né? A gente pode dizer que é mais uma pessoa que quer se divertir com você aí, né? Dar risada. Não vai fazer maldade nenhuma, né? Mas, quer dizer, não vai fazer maldade não. Não é que ele é maldoso. Ele não é maldoso. Mas o zombeteiro, embora seja malicioso, traz algum mal sim. Né? Mas eles não praticam porque eles querem a maldade. Eles querem só dar risada. Mas se te trazer aí um mal, eles vão rir de qualquer forma, né? As comunicações grosseiras traduzem-se por expressões que chocam o decoro. Ou seja, é espírito que vem revoltado, começa a falar palavrão, começa a se debater, ameaças, né? Então é muito feio ver o espírito, né, por meio de manifestação do médium ou até mesmo visual. É muito complicado. Eles procedem somente de espíritos inferiores ou que se não despojaram ainda de todas as impurezas da matéria. Ok? Então, ainda está presa a este mundo. As comunicações sérias são graves quanto ao assunto e à maneira por que são feitas. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e isenta de qualquer trivialidade. Ou seja, o espírito que vem trazer, ele vem para tiro certeiro, não vem para fazer conversinha furada, não. É informação útil que tem ligação com os ditames do Cristo. Toda a comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que tem um fim útil mesmo de interesse particular. É por isso mesmo séria. Então sempre vai ter alguma coisa que traz um benefício para alguém, né? Não vai ter aí bobeirinha, né? As comunicações instrutivas são as comunicações sérias, que têm por objetivo principal um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras, conforme o grau de elevação e de desmaterialização, libertação, tá? Do espírito. Eu coloco desmaterialização aqui, o pessoal acha que é questão física. Não, é libertação do espírito, a desmaterialização, tá? Então aqui vocês vão ver, são espíritos que vêm para fazer o bem. No entanto, como diz aqui, são mais ou menos profundos ou mais ou menos verdadeiros. Por quê? Porque ninguém é dono da verdade, né? Até os espíritos mais evoluídos podem se equivocar numa informação,
Mas quando esses vêm com a informação, os espíritos mais evoluídos, aqueles que são missionários ou alguma coisa assim, eles vêm com a opinião confirmada já, né? Com a mensagem já confirmada. Então dificilmente erram, mas podem errar se fizer por conta, né? De repente uma informação aí que nem elas mesmas podem dar uma firmeza e acaba passando. Então, por isso que era evitado aqui passar informações que a gente não vai entender, que às vezes ele nem mesmo também consegue explicar por conta das nossas palavras, nosso vocabulário. Então pode trazer uma informação aí até distorcida por conta do nosso vocabulário ser fraco com relação à quantidade de coisas importantes que tem para passar. Continua, para extrair dessas comunicações um proveito real, é preciso sejam elas regulares e seguidas com perseverança. Os espíritos sérios ligam-se àqueles, o espírito sério ligam-se àqueles que querem instruir-se e os secundam, ao passo que deixam aos espíritos levianos, com suas facécias, a tarefa de divertir os que não veem nestas manifestações, senão uma distração passageira. Então, assim, os espíritos sérios eles vão se ligar às pessoas que querem mesmo se instruir, né, que querem serem um secundarista aqui, né, aquele cara que é estudioso, né, aquele que quer estudar sobre a religião. Então, e deixam aqui, que ele falou, né, espíritos levianos com suas facécias, ou seja, deixa esse para se divertir ali, eu faço um trabalho sério, entendeu? Você se distrai ali, né, mas aqui tem um passo que eu trago a coisa séria. Então, ele vai fazendo a parte dele, não quer saber quem é que está do lado, entendeu? Ele vai fazer a parte dele, essa é a importância. E continua, ó, somente pela regularidade e frequência das comunicações é que se pode apreciar o valor moral e intelectual, ou seja, numa só mensagem você não identifica o espírito ainda, se ele é um espírito bom, né, que vem cair para trazer coisas boas. Primeiro tem que analisar as mensagens para identificar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos entretemos. Assim como o grau de confiança que merece. Então é aos poucos, né? Se é preciso ter experiência para julgar os homens, mais ainda será necessário para julgar os espíritos. Então você não pode pegar e cair na primeira conversa daquele espírito. Entendeu? Ele tem que voltar várias vezes com várias informações para você formar um entendimento sobre ele. Formar um julgamento, não é verdade? Então a gente tem que ficar muito esperto com isso. Diferentes modos de comunicação. As comunicações inteligentes entre os espíritos e os homens podem ocorrer por meio de sinais, pela escrita e pela palavra. Vocês percebem que aqui é bem diferente do livro dos espíritos, a linguagem que a gente vai usando aqui, né? Começa a ser uma didática diferente, o assunto é diferente. Embora o livro dos espíritos tenha abordado essa questão das comunicações, logo na introdução, a gente pode perceber que aqui a linguagem já é diferente, parece que é uma coisa mais concentrada, né? Uma coisa, quando eu falo concentrada, ela fala exatamente sobre isso, né? Com mais detalhes, com mais clareza, não é um apanhado geral, né? Então ele fala assim, as comunicações inteligentes entre os espíritos e os homens podem ocorrer por meio de sinais pela escrita e pela palavra. Os sinais consistem no movimento significativo de certos objetos e mais frequentemente nos ruídos ou golpes desferidos, o que acontecia no comecinho como a gente disse aí, da captação de mensagens do Allan Kardec e dos grupos, né? Então era por meio de batidas. Quando os fenômenos comportam um sentido, não deixam dúvida quanto à intervenção de uma inteligência oculta. Então não basta ter batidinha, tá? Tem que ter uma batidinha com sequência lógica. Então é assim, 1 para A, né? 3 para C, então, né, batia 3 vezes. Aí assim ia montando uma frase, só que demorava bastante, né? Por isso que acabaram aí usando os médiuns de maneira direta.
Quando os fenômenos comportam sentido, não deixam dúvida quanto à intervenção de uma inteligência oculta, porquanto, se todo feito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Ok? Então, se é uma sequência inteligente, tem uma causa inteligente. Sob a influência de certas pessoas designadas pelo nome de médiums, e algumas vezes espontaneamente, um objeto qualquer pode executar movimentos convencionados, bater um número determinado de golpes e transmitir, assim, respostas pelo sim e pelo não, ou pela designação das letras do alfabeto. Legal, né, pessoal? Os golpes, como a gente vê aqui, também podem ser ouvidos sem nenhum movimento aparente e sem causa ostensiva. Então, vamos dizer assim, pode ser espontâneo, né? Exatamente um estalar, por exemplo, dos móveis por conta da temperatura, né? Olha só, quer na superfície, quer nos próprios tecidos dos corpos inertes, em uma parede, numa pedra, em um móvel ou em outro objeto. De todos esses objetos, por serem os mais cômodos, pela mobilidade e facilidade com que nos colocamos à sua volta, as mesas são as mais frequentemente utilizados. As mesas são os mais frequentemente utilizados. Daí, aqui falou, é estranho, né? Para quem puder entender um pouquinho aqui, as mesas são os métodos mais frequentemente utilizados. Então, vai olhar e falar, mas as mesas não são as? Então, é que aqui ele está falando do método, né? Então, ele fala são os, não são as. Então, as mesas são os métodos, aspas, né? Aqui, mais frequentemente utilizados. Daí a designação do fenômeno em geral pelas expressões bastante triviais de mesas falantes e dança das mesas. Porque as mesas acabam se mexendo, né? E aqui as mesas que recebem os toques também seriam as mesas falantes. Expressões que convém banir. Não existem mais, tá? Primeiro porque se prestam ao ridículo, depois porque podem induzir ao erro, ou em erro, né? Fazendo crer nesse particular que elas têm uma influência especial. A este modo de comunicação daremos o nome de sematologia espírita. Sematologia espírita. Para falar a verdade, eu acho que é a primeira vez que eu ouço falar de sematologia, que deve ser alguma palavra em latim que a gente pode até pesquisar para a gente saber a etimologia da palavra, né? Vamos ver se ela é bem comum aqui. É importante, pessoal, a gente tem que saber o porquê. Sematologia. Vamos ver o que quer dizer significado de sematologia. Sematologia tem a ver com semântica, ou seja, estudo, né? Então, aqui não tem uma definição, mas é sematologia, estudo e linguagem, que vem de semasiologia, tá? Modificações das palavras, a própria semântica, né? Então, a sematologia espírita seria aí a semântica, né? Espírita, o estudo, né? Espírita, acredito eu. Então, vamos ver se a gente tem mais definições sematologia, que é bacana saber. Vamos lá. Sematologia. Aqui temos um dicionário, a gente pode usar. Aí, ó. Tratado das significações e modificações das palavras, ou seja, semântica. É o estudo, né, pessoal? No Espiritismo ele fala aqui, ó, linguagem entre os espíritos por meio de sinais, como ruídos, batidas e movimentos de objetos. Então, além de a gente ter aqui a questão de estudos, né, semântica, a sematologia espírita justamente compreende todas as variedades de comunicações por meio de sinais, tá? Então ele tem esses dois significados, tá? Para nós aqui, exatamente o que o Kardec está passando aqui, ó. Expressão que dá uma perfeita ideia e compreende todas as variedades de comunicações por meio de sinais, movimentos dos corpos ou pancadas. Um de nossos correspondentes chegou mesmo a propor-nos que se designasse especialmente este último meio, o das pancadas, pela palavra tipologia.
Muito interessante. Vamos dar uma olhada também o que é tipologia. Muito legal. Vamos lá. Tipologia, que é também um sinônimo aí da sematologia, tá? Então, deixou de ser assim, foi dado primeiro o nome sematologia, para depois ser sugerido tipologia. Segundo o segundo modo de comunicação é a escrita. Psicografia, né, pessoal? Designá-lo-emos sob o nome de psicografia. Hoje, psicografia é muito conhecido. Era exatamente o que o nosso mestre Chico Xavier fazia, né? Nosso mestre contemporâneo, tá, pessoal? O nosso mestre maior é Jesus. Ele é o nosso mestre contemporâneo e da psicografia não tem nem o que falar, né? Igualmente empregado por um correspondente. E ele sempre se dizia mesmo um correspondente, né? Para se comunicarem pela escrita, os espíritos empregam como intermediários certas pessoas dotadas de faculdade de escrever sob a influência de força oculta que as dirige e que obedecem a um poder evidentemente fora de seu controle. Olha só, aqui é muito interessante, pessoal. Poder evidentemente fora do seu controle. Aquele que detém a psicografia mecânica, ele não tem controle sobre o que ele está escrevendo. Tanto é que a grafia, ela pertence ao espírito comunicante, ok? Isso daí é comprovado, e já foi comprovado diversas vezes, de diversas maneiras, inclusive por perícia grafotécnica, em algumas cartas, né, no caso aí do Chico, em que chegou até mesmo a ser levado a tribunal como prova, né, de inocência de um acusado de homicídio. A perícia grafotécnica acusou que a carta recebida absolvendo o criminoso era da pessoa que foi morta. E na verdade não foi um ato doloso, foi um ato culposo, foi um acidente, né, por disparo de arma de fogo. E essa pessoa falou: eu não fui morto por ele, estávamos brincando com a arma e segurando, né, a arma, não de maneira a apontar, mas segurando ela de uma maneira, ela disparou e acabou matando o indivíduo aí, que voltou pelo Chico para explicar isso daí, e a prova foi aceita no Tribunal de Justiça, tá? Em primeira instância. Então ele pega e fala assim, ó, toda que sob influência, né, a faculdade de escrever sob influência da força oculta que as dirige e que obedecem a um poder evidentemente fora do seu controle, já que não podem parar nem prosseguir à vontade, e no mais das vezes não têm consciência do que escrevem. Isso daqui é psicografia pura, psicografia direta. Sua mão é agitada por um movimento involuntário, quase febril. Tomam o lápis, malgrado seu, e o deixam do mesmo modo, nem a vontade, nem o desejo podem fazê-la prosseguir, caso não o deva fazer. É a psicografia direta, pessoal. Psicografia direta, aquela mecânica, aquela que você não tem controle. Tá? Existem outro tipo de psicografia, que é aquela que o médium recebe a inspiração. Né? Aí tem um outro nome, a gente vai chegar lá para ver. Tá? Ele recebe a informação e vai passando. É mais inspiração, mais intuição do que mecânica. Tá? A escrita, porque nesse caso, pessoal, nessa psicografia, quem escreve é praticamente o espírito. Então a grafia é do espírito. Na outra, que é mais suave, é mais sutil, a grafia é do médium, tá? Ele só está transportando o que vem para ele e aí passa pelo crivo dele e aí vai pro papel, né? Então não tem aí uma mecânica. A escrita é obtida também pela só imposição das mãos sobre o objeto disposto de modo conveniente e munido de um lápis ou qualquer outro instrumento apropriado a escrever. Geralmente os objetos mais empregados são as pranchetas ou as cestas, dispostas convenientemente para esse feito. A força oculta que age sobre a pessoa transmite-se ao objeto, que se torna assim um apêndice da mão. Apêndice quer dizer, né, uma extensão da mão, imprimindo-lhe
movimento necessário para traçar os caracteres. É a psicografia indireta. Como que era feito isso, pessoal? Numa das minhas primeiras aulas, né? Eu não digo uma aulas, mas os vídeos de comentário que a gente faz sobre o Espiritismo, lá no capítulo introdutório do Livro dos Espíritos, no nosso episódio, depois eu vou tentar buscar esse episódio para vocês, vou colocar aqui, tá? Deve aparecer em algum lugar por aqui nessa tela, tá? E aí vocês vão verificar, eu vou tentar colocar um cardzinho para vocês fazerem um link direto. Lá a gente colocou a ilustração da cesta, ou seja, a cesta ela é posta de cabeça para baixo, tá? Ela com a parte redondinha para cima. No meio você colocava um lápis apontado para baixo, né? E um papel na base. Então, os médiuns colocavam a mão na cesta e o lápis ia fazendo o movimento praticamente que sozinho, né? E ali saem as informações. Então a cesta ia movimentando, as pessoas de maneira bem leve obedeciam o movimento e saía ali a escrita. É muito mais difícil, né? Muito mais difícil, muito incomum. Na época passou a ser comum, mas depois ela foi deixada de lado por conta dessa dificuldade e acabaram usando mais os médiuns mesmo diretamente. As comunicações transmitidas pela psicografia são mais ou menos extensas conforme o grau da faculdade mediadora. Alguns não obtêm senão palavras, entre outros, a faculdade se desenvolve pelo exercício e escrevem frases completas e frequentemente dissertações desenvolvidas sobre assuntos propostos ou tratados espontaneamente pelos espíritos, sem que se lhes tenha feito qualquer pergunta. Pessoal, ainda tem bastante coisa pela frente, mas o nosso tempo já deu. Então nós vamos deixar uma setinha aqui para a gente saber onde a gente parou na última vez e nós vamos dar continuidade. Aliás, vamos colocar onde nós vamos dar continuidade. A gente dá continuidade daqui, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente volta no próximo vídeo então para dar continuidade nessa aula bacana que o Kardec dá para nós sobre mediunidade, sobre os efeitos, né, do que eles tinham aí espirituais, os fenômenos na época. Tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.